Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é o dia 20 de dezembro de 2024. O tempo está correndo, poucos dias para terminar o ano e menos dias ainda para o Natal. Vamos falar nesse trabalho, o Putin culpa a Ucrânia pela guerra de atrito. Ontem ele deu uma entrevista. Ele faz todo ano, em dezembro, antes do Natal, do Ano Novo, nessa época, né? E ele chama toda a imprensa russa, que é controlada pelo governo, e também aqueles repórteres de agências internacionais, né, que estão em Moscou. Ele chama, e de outras cidades que porventura estejam dentro da Rússia, ele chama esses repórteres. E fez essa entrevista. Vou falar uma introdução sobre essa entrevista, e daí vou focar especificamente no tema do que ele falou sobre a Ucrânia. Ele falou sobre diversos assuntos, sobre a situação da Rússia interna, a política interna e tal, e também sobre a guerra da Ucrânia, entre outros assuntos. Então foi uma entrevista de mais de 4 horas. Não vou falar 4 horas aqui, fiquem tranquilos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. O que vocês veem, o que vocês assistem eu falar aqui, vocês não veem em outros canais. E também, aqui, notícias falsas, fake news são proibidas. Aqui, somente a verdade. Portanto, eu conto com você, inscreva-se no canal do Velgas. Muito obrigado. Bom, o Putin, então, está tentando criar um problema para a Ucrânia. Ele está empurrando a questão. Hoje, de fato, virou uma guerra de atrito. Não tem avanços, né? Ou avanços mínimos, muito pequenos, táticos de mixaria. Está mais numa intenção de conquistar do que de fato conquistar. E a Ucrânia também não está avançando. Ela não tem condição de avançar. Agora a neve lá está difícil das pessoas, inclusive, correrem dos tiros ou correrem contra o inimigo ou fugirem de algum inimigo. Porque a neve não está deixando as tropas andarem em cima da neve como deveriam. E não está deixando também os tanques de guerra se movimentarem. Ainda assim mesmo eles estão andando e tentando, mas são alvos muito fáceis para a defesa ucraniana, sem dúvida nenhuma. Então, o ditador está tentando, nessa entrevista, ele tentou pelo menos, né, transmitir que estava feliz, que estava tudo muito bem, né, na Rússia, com a economia da Rússia e na guerra da Ucrânia. Nessa entrevista tradicional que ele faz no ano. Ele não poderia também fazer diferente, chegar chorando nessa entrevista. O ditador russo também disse que a vitória na Ucrânia está mais próxima do que muitos imaginam. Então, um discurso assim, umas palavras de otimismo. E ele prometeu também se encontrar com o ditador da Síria, Bashar al-Assad, que ele, há 2 semanas atrás, aproximadamente, ele concedeu asilo a ele. E falou também sobre a Síria, mas não vou abordar esse tema aqui. E a era Putin, que já dura 24 anos aproximadamente, ele faz sempre 2 tipos de coisas nesses eventos públicos, né? Que ele, na realidade, joga isso como se fosse a propaganda russa. É a principal fonte de propaganda russa durante o ano, são esses 2 tipos de eventos. Ele faz essa conferência de imprensa, que nem fez ontem, uma vez por ano, no final do ano sempre, e ele faz durante o ano, não necessariamente mensal, algumas vezes um mês atrás da outro, ele faz assim, tipo uma linha direta com o povo. E o povo pergunta para ele, mas é uma linha direta o seguinte: eles têm que mandar a pergunta antes para ele. E essas perguntas, elas são selecionadas. E aí ele se prepara para responder aquelas perguntas. Então é bem interessante e serve isso como um veículo de propaganda do Kremlin, que é a maior fábrica de fake news do mundo. Então ele dá a impressão que é um processo democrático substituto, na minha avaliação, né? Substituto por quê? Porque é aquele em que pessoas comuns, né, falam com ele, perguntam coisas. Olha, eu estou com um problema na minha hipoteca. Daí ele pega e diz, olha, vamos ter que resolver esse problema de verdade, né? Esse tipo de coisas que ele faz. Estou com um problema de prestações da minha casa. De fato, vamos ter que falar com o Banco Central para resolver isso. E o povo fica feliz porque falou com o ditador. Porque ele seleciona a pergunta e daí aqueles que falam com ele, eles não, você tem que fazer tal pergunta, eles convidam, ele vem no auditório e eles fazem a pergunta, leem a pergunta que eles fizeram diretamente
diretamente para o ditador russo, que já sabia que essa pergunta ia aparecer. Então, é pergunta mais ou menos essa. Essa não é tanto assim, porque a imprensa internacional dos representantes estrangeiros estava lá. Então, não é tão combinado assim, mas eles têm que passar também a pergunta primeiro para alguém lá que vai ler a pergunta, vai ver e vai passar para ele. A pergunta eles têm que passar com antecedência, não é na hora também. Talvez alguns na hora. Então é assim que funciona o esquema lá, né, dessa entrevista, né? E aí ele responde sobre a situação, tudo, e tenta vender um lado positivo para as pessoas e para o povo e para o mundo, como com essa entrevista especificamente, é para vender para o mundo o lado positivo das coisas. Então, sobre a Ucrânia, Putin afirmou que ele não tem pré-condições para conversar com a Ucrânia. Você veja só que legal, hein? Que estão em total, mesmo porque estão em total desacordo com o que foi dito no passado, mas ele não tem pré-condições, ele não vai ligar para isso, ele fala. Mas vamos deixar isso de lado, disse ele, né? E na entrevista, ele de fato disse que está disposto a conversar, né? E a se comprometer, né? De uma espécie de paz. Ele não falou assim diretamente paz, alguma coisa como uma paz, né? E ele está disposto a assinar isso. Claro que nos termos em que ele achar, e não nos esqueçamos disso, que são bons, que são convenientes para ele. Que ele não falou esses termos ali, mas ele já em outras oportunidades deixou claro esses termos. Mas o ditador russo só pode assinar um acordo com uma figura, vocês vejam só a malícia da coisa, né, dessa entrevista, com uma figura ucraniana legítima. E ele empurra essa ideia de que, como resultado da lei marcial na Ucrânia, as eleições na Ucrânia foram adiadas. Mas por causa dessa lei marcial, isso foi negociado com o Congresso, porque historicamente no mundo, sempre o país em guerra, que está invadido, ou tem luta, tem combates dentro do país, né? E esses países nunca fazem eleições. Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, isso foi a prática comum, na Primeira Guerra Mundial também, né? E só que aí ele diz que ele depende que Zelensky tem que realizar eleições e vencê-las. Malandro, né? Ele acha que é o único inteligente. Ou que ele estaria, vejam só, ou que ele poderia assinar um documento com o parlamento ucraniano. Mas como que ele quer assinar com o parlamento? Se o parlamento concordou com isso, mas o parlamento também não foi disputar novas eleições justamente por causa da lei marcial e que foi feito um acordo com a população e com o parlamento e com o poder executivo e o poder judiciário. Então, é o mesmo um ato de maldade dele, né? E tentando sugerir que os ucranianos têm que pular alguns obstáculos, né? Deixar o Zelensky de lado. Ele não gosta do Zelensky e eles dois se xingam mutuamente e que eles assinariam um acordo assim. O que se sabe, na realidade, podemos fazer algum tipo de acordo, mas também é uma tentativa. Vou dizer para vocês, na minha opinião, ele está tentando tranquilizar os russos, né? Ele falando dessa maneira, né? Dando a impressão que ele está cavaleiro da situação e ele é o único que está legal, o resto está ilegal, né? Porque é bem interessante, né? Porque houve muitas perguntas. E quando será a vitória, um repórter perguntou para ele. E o ditador russo se esquivou de responder assim de uma maneira direta. Ele disse que os soldados russos são heróis e estão lutando por sua pátria. E falou também sobre a reconstrução, sobre a reabilitação de veteranos, etc, etc, etc. Inclusive ele trouxe uma bandeira de uma unidade, uma bandeira dos fuzileiros navais da Brigada 155, assinada pelos fuzileiros que mandaram para ele. Eu achei romântico, né? Debochando disso também. Essa brigada foi 3 vezes destruída na tentativa de tomar Vuhledar desde final de 2022. E agora ela está em curso, que já foi mais uma vez destruída, 80% do seu efetivo são baixas, né? Mas ele trouxe lá e falou, lógico, os russos acharam bonito, isso dá um otimismo para os russos. Então, ele desconversou dessa maneira, né? Então, e vocês sabem, né, que claramente uma preocupação no país, né, da Rússia, e que eu acho que Putin está
tentando fazer de uma questão um problema ucraniano. Está jogando o problema para a Ucrânia, na realidade. Ele está colocando um bode na sala da Ucrânia, né? A Ucrânia que tem que resolver. É isso que ele está fazendo. E ele também foi questionado sobre o novo míssil balístico Oreshnik, né? E aí ele propôs uma resposta cínica, na realidade irônica, foi uma piada, da maneira como ele respondeu, na minha opinião. Ele propôs um duelo, né? Ele propôs um duelo com os Estados Unidos da América com esse míssil. Um duelo onde ele lançaria o míssil contra a capital da Ucrânia, Kiev. E os Estados Unidos da América preparariam antes, poderia ser esse duelo, defender o míssil com a mais avançada tecnologia antimísseis balísticos que os Estados Unidos tenha, ou dos aliados, né? Que os Estados Unidos tivessem, né? Os aliados tivessem. Isso foi uma clássica arrogância irônica do ditador russo, né? Dizendo, vou te contar o que você já sabe. Se as pessoas pensam que o nosso novo míssil balístico, o Oreshnik, pode ser abatido, você escolhe o teu melhor, né? Foi isso, né? Na realidade. E qual é o palco dessa disputa? É Kiev, a capital da Ucrânia. Pode usar qualquer tipo de defesa aérea, né? Que é mais competente que você achar, que você dispuser. Esse não é para ser levado a sério, né? E acho que essa entrevista perdeu a seriedade já por causa disso na questão da geopolítica internacional. Putin sabe exatamente que este evento, eu quero dizer, olha, além de idiotas, quantas pessoas realmente vão ficar meio que com cuidado no Oeste, observando atentamente todos esses shows de várias horas que ele precisa para lançar na mídia, né? E acreditar nessas palavras, nessas besteiras, baboseiras que ele fala, enquanto a economia dele vai mal, enquanto ele que precisa de um cessar-fogo, ele que precisa de paz para poder levar a economia para frente e voltar as pessoas da Rússia terem melhores condições de vida. E então está entre a vista para apenas, isso é uma propagandear supostas forças militares da Rússia, para propagandear um suposto poder militar que a Rússia não tem mais. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Não esqueçam, hein? O que você viu aqui, as análises, você não verá em outro canal. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.